Olá pessoal, vamos retomar aqui o estudo do nosso capítulo 15 da Gênese, estudando os milagres do Evangelho. E hoje nós vamos estudar o paralítico da piscina. É o item 21 do capítulo 15, o paralítico da piscina. Vamos ler a parte que traz o Evangelho, o Novo Testamento, depois os comentários de Kardec. Certo? Vamos lá. Depois disso, tendo chegado à festa dos judeus, Jesus foi a Jerusalém. Quer dizer, chegou a época das festas dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Ora, havia em Jerusalém a piscina das ovelhas, que se chama em hebreu Betesda. Eu acho que é assim. A qual tinha 5 galerias, onde em grande número se achavam deitados doentes, cegos, coxos, e os que tinham ressecado os membros, todos à espera de que as águas fossem agitadas, porque o anjo do Senhor, em certa época, descia àquela piscina e lhe movimentava a água, e aquele que fosse o primeiro a entrar nela, depois de ter sido movimentada a água, ficava curado, qualquer que fosse a sua doença. Então tinha essa crença, chamada crença vulgar, né? De que um anjo ia descer e movimentar a água. Depois de movimentada, o primeiro que pulasse na piscina ficava curado. Vamos trazer a imagem. Olha lá atrás, outros doentes, e aquele ali representando o paralítico que o Evangelho cita. Tá vendo aí? Era mais ou menos essa a ideia dessa piscina. Então entendeu, né? Acreditava-se que um anjo agitava as águas e o primeiro que pulasse depois da água agitada ficava curado. Ora, estava lá um homem que se achava doente havia 38 anos. Olha o tempo que ele era paralítico, 38 anos. Jesus, tendo-o visto deitado e sabendo doente desde longo tempo, perguntou-lhe: Queres ficar curado? O doente respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me lance na piscina depois que a água for movimentada. E durante o tempo que levo para chegar lá, outro desce antes de mim. Disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e vai-te. No mesmo instante, o homem se achou curado e, tomando o seu leito, pôs-se a andar. Ora, aquele dia era um sábado. Voltou de novo aquela passagem sobre trabalhar no dia de sábado. Jesus falou: toma o teu leito, quer dizer, aquele pano, aquele colchão que estava no chão, ele tinha que pegar e levar, né? Disseram então os judeus ao que fora curado: Não te é permitido levares o seu leito, respondeu o homem. Aquele que me curou disse: Toma o teu leito e anda. Então ele disse aos judeus: Aquele que me curou foi quem mandou eu levar meu leito. Perguntaram-lhe então: Quem foi esse que te disse: Toma teu leito e anda? Mas nem mesmo o que fora curado sabia quem o curara, porquanto Jesus se retirara do meio da multidão que lá estava. Então Jesus curou, mandou o homem levantar, pegar seu leito e seguir, e dali mesmo Jesus saiu. Depois, encontrando aquele homem no templo, Jesus lhe disse: Vês que foste curado, não tornes de futuro a pecar, para que te não aconteça coisa pior. O homem foi ter com os judeus e lhe disse que fora Jesus quem o curara. Era por isso que os judeus perseguiam a Jesus, porque ele fazia essas coisas em dia de sábado. Então os judeus sempre perseguiam Jesus, não só por causa das curas dia de sábado, mas por todas as outras coisas que os judeus consideravam desrespeito às tradições. Tem aquela de Jesus comer sem lavar as mãos, tem aquela de Jesus andar com a prostituta, né? Ter recebido Maria de Magdala
na casa. Então Jesus lhe disse: meu pai não cessa de trabalhar até o presente, e eu também trabalho incessantemente. Então isso está em João, capítulo 5, de 1 a 17. Quando Jesus fala ali, não tornes de futuro a pecar, ele estava deixando aí clara a lei de causa e efeito, né? O erro e a expiação. Olha só, o que se chamava de pecado, o erro e a expiação. A paralisia do homem era a expiação, e a causa era seus erros de vidas passadas. Item 22. Piscina, da palavra latim piscis, peixe, entre os romanos, eram chamados reservatórios ou os viveiros onde se criavam peixes. Então era isso, era onde se criavam peixes. Mais tarde, o termo se tornou extensivo aos tanques destinados a banhos em comum. A piscina de Betesda, em Jerusalém, era uma cisterna próxima ao templo, alimentada por uma fonte natural cuja água parece ter tido propriedades curativas. Então aquela água parece que tinha propriedades curativas. Era sem dúvida uma fonte intermitente que em certas épocas jorrava com força agitando a água. Tinha uma fonte intermitente, quer dizer, uma fonte que tinha a época que era mais forte, uma época mais fraca, e ficava fazendo movimentos diferentes da água. Segundo a crença vulgar, esse era o momento mais propício às curas. Talvez que, na realidade, ao brotar da fonte a água, mais ativas fossem suas propriedades, ou que a agitação que o jorro produzia na água fizesse vir à tona a vasa salutar para algumas moléstias. Vamos ver o que é essa vasa? Aqui, nessa notinha, 169, as vasas é uma espécie de lama fina, característica de certos fundos oceânicos, constituída por carapaças microscópicas de animais ou elementos minerais. Então acreditava-se que havia uma cura quando agitava a água, e aqui está dizendo, primeiro, a fonte era intermitente, então fazia a água agitar em certos momentos. E o que ele acreditava que podia curar certas moléstias era essa característica química daquela lama. Era essa característica química, carapaças microscópicas de animais ou elementos minerais. Como se fosse uma pomada, né? Uma pomada. Tais efeitos são muito naturais e perfeitamente conhecidos hoje. Mas então as ciências estavam pouco adiantadas e a maioria dos fenômenos incompreendidos se atribuíam uma causa sobrenatural. Tudo que a ciência não compreende, desde aquela época, atribui-se a alguma outra causa. O povo, o senso comum atribui outra causa, né? Tanto que as curas de Jesus eram tidas como milagres. A ciência não explica até hoje, mas os espíritos vieram esclarecer dentro da lei natural, através dos fenômenos mediúnicos, através da manipulação dos fluidos, como que Jesus fazia. Os judeus, pois, tinham a agitação da água como devida à presença de um anjo, e tanto mais fundadas lhes pareciam essas crenças, quanto viam que, naquelas ocasiões, mais curativa se mostrava a água. Como acontecia de verdade a cura de feridas, de outras moléstias, mais se acreditavam nessa presença desse anjo que agitava as águas. Criaram essa explicação. Então, raciocinando nessa linha das coisas naturais, certamente essa lama não ia curar um paralítico, podia curar outras moléstias, né? Outras feridas, outras inflamações, mas não um paralítico. Essa é uma avaliação minha, né? Depois de haver curado aquele paralítico, disse-lhe Jesus: para o futuro não tornes a pecar, a fim de que não te aconteça coisa pior. Por essas palavras, deu-lhe a entender que a sua doença era uma punição e que, se ele não se melhorasse, poderia vir a ser de novo punido e com mais rigor
Doutrina essa inteiramente conforme a do Espiritismo. Olha só como aí está claro o que eu já tinha comentado, a causa e efeito, a expiação de faltas do passado. Jesus, como que fazia questão de operar suas curas em dia de sábado, para ter ensejo de protestar contra o rigorismo dos fariseus no tocante à guarda desse dia. Olha só, Jesus está dizendo aqui, essa avaliação de Kardec, que ele curava mesmo dia de sábado, justamente para derrubar essas falsas crenças ortodoxas, né? Como disse Jesus, toda planta que meu Pai não plantou será arrancada até a raiz. E ele queria dizer isso, nenhum ensinamento que não seja coerente com as leis de Deus, eu vou deixar, eu vou esclarecer. Queria mostrar-lhes que a verdadeira piedade não consiste na observância das práticas exteriores e das formalidades, que a piedade está nos sentimentos do coração. Como isso vale até para os dias de hoje, né? Muitos cristãos, muita gente de fé, acreditando muito nas práticas exteriores, de promessa, de acender vela, de não comer carne na sexta-feira da paixão, como se isso fosse agradável a Deus. A gente entende que se essas coisas disparam um pensamento bom na pessoa, claro que tem efeito. Se a pessoa ao acender a vela ali de junto da estátua de Nossa Senhora, se aquilo desperta nela fé e bons pensamentos, aquilo é o gatilho. Mas que a verdadeira ação que agrada a Deus é você trabalhar em socorro do próximo, na caridade com você mesmo, em seu socorro também. Esse é o sacrifício agradável a Deus. Está assim no Evangelho segundo o Espiritismo. Justificava-se declarando: meu Pai não cessa de trabalhar até o presente, e eu também trabalho incessantemente. Quer dizer, Deus não interrompe suas obras, nem sua ação sobre as coisas da natureza em dia de sábado. Ele não deixa de fazer que se produza tudo quanto é necessário à vossa alimentação e à vossa saúde. Eu lhe sigo o exemplo. Jesus dizendo que ele seguiu o exemplo do Pai, do Criador, que não cessava de trabalhar e não tinha dia certo para se praticar a caridade. Já pensou? Você tem uma pessoa que você pode ajudar, que você pode dar um prato de comida, que você pode socorrer com um conselho, mas você não fazer porque é dia de sábado. Pois é, vamos deixar por aqui. Na próxima tem mais cura. Seguindo aí no item 24, faremos um novo vídeo com a cura do cego de nascença, tá bom? Um grande abraço, que Jesus ilumine nossos lares, abençoe a nossa intenção de crescimento. Até a próxima.